Estamos ao vivo aí, Léo? Estamos ao vivo. Maravilha, maravilha. Quero dar boa noite aí a todos os acompanhantes do nosso Salão Podcast. Graças a Deus estamos aqui para mais uma live ao vivo. E estamos quase num tema aqui interminável, parece que nunca vai acabar, que é uma discussão sobre as autoridades. Então, a gente acabou ficando muito em termos das autoridades seculares, e hoje a gente vai discutir um pouquinho a questão das autoridades religiosas, né? E aí está com a gente aí o ilustríssimo professor Leonardo, matemático, escritor. Ó, aquela estante maravilhosa ali atrás, que eu tava com saudade dela. E estamos aí, pessoal, para mais um dia. Hoje a gente vai discutir especificamente sobre autoridade religiosa, né? Então a gente vai conversar um pouquinho se devemos questionar. Pode questionar a autoridade religiosa? Não pode questionar uma autoridade religiosa? Como que fica, nos tempos atuais, o entrelaçamento entre política e religião, né? Vamos supor aqui no caso do Brasil, a ascensão do bolsonarismo, né? Como que se dá essas coisas? E o que a gente aqui do ponto de vista islâmico, muçulmano, cristão, como que a gente pode orientar as pessoas para não caírem nessas falcatruas, nessas sandices que a internet tem alavancado aí o número de pessoas que seguem essas coisas. E agora a gente vai, então, nós vamos nos debruçar aí para discorrer sobre isso. Léo, você está pronto aí? Eu estou com perguntas aqui, meu. Estou sim, boa noite, a paz de Deus a todos, falando. Estou pronto. Opa, então tá bom. Ô, Léo, é o seguinte, vamos inverter a lógica hoje. Geralmente você tem começado, e eu estava até mal acostumado, porque dá um friozinho na barriga aqui começar, viu? Dá um friozinho. Então, eu queria saber de você o seguinte, Léo. A gente sabe que as autoridades religiosas, elas existem em todas as religiões. Mas eu não sei no Islã, mas eu sei que no cristianismo isso aí é toda hora falado. As pessoas, isso parece um mantra, parece uma oração decorada, essa questão de obedecer às autoridades. Então é o seguinte, como é que é essa questão no Islã, da obediência às autoridades? Lá eles são inquestionáveis. No Islã é permitido questionar as autoridades. O Alcorão dá algum respaldo para questionar, para não questionar. Não sei se foi claro, mas eu queria que a gente discorresse nesse sentido aí do que eu acabei de abordar aqui com você. Perfeito. Boa noite a Sabrina, escreveu aqui nos comentários, né? Bem-vinda a mais uma live. Boa noite, Sabrina. Então, aqui, as autoridades religiosas são inquestionáveis no Islã? Então, o mensageiro do Islã, Muhammad, ele não foi autorizado a emitir quaisquer ensinamentos além do Alcorão. Muhammad foi ordenado a ensinar as palavras de Deus, e não suas próprias palavras. Então, no Alcorão tem um trecho que eu selecionei aqui para a gente, que diz o seguinte, ó. Esta é uma revelação do Senhor do Universo. E se o mensageiro tivesse inventado alguns ditos em nosso nome, certamente o teríamos apanhado pela destra. Então ter-lhe-íamos cortado a horta, e nenhum de vós teria podido impedir-nos. Então ele estava bem restrito àquela missão, né? Então quando você pergunta, as autoridades religiosas são inquestionáveis no Islã? Todo mundo é questionável, só Deus que é inquestionável. Porque senão a gente nós já estaríamos numa idolatria, né? Até o próprio profeta Muhammad, ele estava restrito ao que era revelado. E aqueles que insistem que o profeta nos deixou uma segunda fonte religiosa, que são os hadiths, a Sunna, né, o sunismo, eles estão, então, acusando o profeta de não ter seguido essa ordem do Alcorão, porque o Alcorão está falando que era para ele se restringir à revelação. Como que ele poderia ter deixado, então, ensinamentos pessoais, né? E eu selecionei mais alguns trechos aqui, uns textos, né, inclusive um pouco antigos. Um deles é o seguinte, ó. Como reagir às ofensas contra Muhammad? Hoje em dia a gente vê as pessoas com ações, assim, brutais, né?
aquele atentado lá contra a revista Charlie Hebdo, né? Na Na França. França, né? Então, se você for ver, fizeram uma caricatura ofendendo o profeta Muhammad. É nosso líder. Mas você é tão idólatra que, tipo, isso aí vai doer muito em você. É pior do que o cara xingar sua própria mãe. Aí o cara vai lá e faz um atentado terrorista. Mas isso é um sinal da idolatria. Sendo que o Alcorão permite que uma ofensa, alguém te faz um mal, você retribua no máximo na mesma medida. Então, se alguém faz, por exemplo, uma caricatura do profeta Muhammad, eu poderia fazer uma caricatura por exemplo, você faz uma caricatura de Muhammad. Certo. Eu posso fazer uma caricatura de Jesus? Tipo, ridicularizar? Tudo bem. Aí que tá, eu não poderia fazer. Não, ó, desculpa te interromper. Perdão. É que talvez eu entendi com outro sentido. Eu quis dizer que, como reparação, você pudesse fazer uma. Por isso que eu falei, pode, né? Como você tinha falado de reparação antes, tá? Só por isso. Desculpa eu fazer essa pequena interrupção. Então, assim, você fez essa ofensa contra o profeta Muhammad. Aí, se eu fizer uma ofensa contra o profeta Jesus, o Messias, aí eu estaria sendo injusto com o Messias. Eu poderia fazer, no máximo, uma caricatura sua. Aí eu estaria sendo justo segundo o Alcorão. Entendi. Eu não posso chegar com uma metralhadora, bombas e te matar. Então, esses caras, eles, né, às vezes, a liderança, a autoridade, isso aí leva a gente à idolatria. Entendeu? Então, só para seguir mais o raciocínio aqui, eu tenho mais duas coisinhas para falar. Só deixar claro, perdão. Só deixar claro que eu não faço brincadeira com símbolos religiosos, tá? É que eu não entendi, eu tinha entendido uma outra coisa, como se você quisesse dizer da retribuição ao que foi feito. Então, é claro, não faça nem do profeta, não faça nem de Cristo, nem de ninguém, beleza? Só para que fique claro isso. Isso é a questão da retribuição. O Alcorão fala que a retribuição, ela tem que ser, no máximo, na mesma medida. Tá? Então, se você ridicularizou alguém com uma caricatura, essa pessoa pode, no máximo, ridicularizar você com uma caricatura. Então, esse é o sentido que eu quis dizer. Então, a palavra sheikh, no Alcorão, ela não significa líder. A gente ouve falar sheikh tal, e por aí vai. Não significa líder. Na verdade, essa palavra, ela aparece no Alcorão, em poucas passagens, apenas com o sentido de ancião, uma pessoa velha, simplesmente uma pessoa mais velho. Não que seja líder. Só que aí... Seria a versão presbítero do Novo Testamento da Bíblia. Presbítero é um... O ancião também. Ancião, né? Isso. Então, essa palavra sheikh, no Alcorão, em nenhum momento ela aparece com um significado de autoridade religiosa. Mas a gente vê que, tradicionalmente, nós temos vários sheiks, né? Isso aí se deve, provavelmente, a ter origem ali no tribalismo, onde normalmente a pessoa mais velha que ensina, que manda, né, que tem autoridade. Apesar de que idade não é sinônimo de sabedoria. Outra questão também, de acordo com o Corão, essa primeira questão é que eu mais vou falar um pouquinho, tá? Fica à vontade. Desculpa as interrupções e fica à vontade. Isso. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho a mais aqui, mas eu já estou acabando. Existem líderes no Islã. Então, quando você fala líder, a gente já vem falar a gente entende como intermediário. E no Islã nós não temos intermediários com Deus, porque Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Então, quando eu faço uma oração, eu não preciso pedir uma intervenção para Deus. Eu não preciso, por exemplo, confessar os pecados para uma pessoa. Eu tenho que confessar os meus pecados só para Deus. E Deus também não precisa de parceiro nenhum na soberania. Aqui, eu só vou ler um textinho aqui rapidinho. Fica à vontade. Cabe salientar que a palavra líder possui um caráter pessoal em detrimento da característica subserviente que devemos ter a Deus. Um líder toma decisões pessoais,
as quais são impostas sobre os demais indivíduos. Estes as aceitam com peso de lei sem questionamentos. Então, está aqui uma característica da idolatria, né? Quando você para de seguir a Deus e começa a prestar atenção num cara. Então, o Alcorão deixa a gente muito atento nesse sentido. Interpretando a palavra senhores, que ocorre nos trechos que eu vou ler, né? Essa palavra senhores pode ter o significado de líder ou também deuses, em minúsculo, né? Eu vou ler aqui para você esse trecho do Alcorão. Diga-lhes, ó adeptos do livro, ou seja, o Alcorão está se referindo aos povos que receberam livros sagrados, judeus e cristãos. Ok. E os muçulmanos também estavam ali naquele momento. Venham para chegarmos a um termo comum entre nós e vós. Comprometamo-nos formalmente a não adorar senão a Deus, e não lhe atribuir parceiros, e a não tomarmos uns aos outros por senhores. Então, o Alcorão fala para nós, muçulmanos, cristãos, judeus, nos comprometer entre si a não adorar ninguém senão a Deus e também não tomarmos uns aos outros por senhores, além de Deus. Porém, caso se recusem, diga-lhes, testemunhais que somos submissos a Deus. Tampouco é admissível que ele vos ordene que tome os anjos e os profetas por senhores. Poderia ele induzir-vos à incredulidade depois de vos ter tornado muçulmanos? Já está acabando. Deixa eu ver aqui mais. Tá tranquilo. 3 minutinhos, tá? Eu percebi que nós estamos aí. É muito interessante o que você está falando, porque a gente também está vendo não só a questão de como são as autoridades do Islã, mas também nós estamos vendo como podemos questionar essa ideia de autoridade. A gente já está no ponto 1 e 2 aí. Perfeito. Vou ler aqui só mais um trechinho aqui. Mais um trecho do Alcorão. Tomaram por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Deus. Assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado senão adorar a Deus. Aí continua aqui, deixa eu ver. O versículo... Aqui, atribui-lhes infalibilidade. Ou seja, você pensar que uma pessoa é infalível, você já é uma idolatria, porque só Deus é infalível. Por exemplo, no Irã nós temos lá o Ayatollah, a tradução é um sinal de Deus. O cara se denomina como um sinal de Deus. Ô, louco, meu. Eles chamam um líder supremo. Mas somente Deus é supremo, né? E por aí vai, né? Então aí nós temos vários sinais de idolatria. E a questão do confessar os pecados, muita gente confessa, né? Um líder religioso. Mas o Alcorão diz o seguinte, E encomenda-te ao vidente imortal, e celebra seus louvores, e basta a ele como sabedor dos pecados de seus servos. Então, somente Deus basta, quer dizer, Deus já basta como sabedor dos pecados dos servos, né? Então, resumindo, é isso, a visão aqui do Islã, ele não institui, não dá autoridade a nenhum líder religioso, entre aspas. A autoridade total é só de Deus. Perfeito. Aí eu retribuo a pergunta para você. Autoridades religiosas são inquestionáveis no cristianismo? Não! Não mesmo. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostei muito do que você nos disse até aqui, porque, de fato, se nós formos colocar tudo num funil, na famosa esteira de comprimidos, a gente vê que tudo isso é idolatria, cara. Exatamente, foi perfeito, é isso, é idolatria, meu. Idolatrar uma pessoa, né? Se nem, como você disse, o próprio profeta Mohammed pode ser idolatrado, quanto mais um sheik, um líder hoje, ou um pastor, um reverendo, né? Ou um padre, e assim sucessivamente. Léo, então, respondendo a sua pergunta, primeiro, como sempre, não. Aliás, muito bonita a sua roupa, hein, cara? Você é louco. Eu preciso vir mais nesse estilo. É que o cara é o dono do canal, pessoal. Então ele tem que... É diferente.
Não ficar criando ácaros lá no... O cara é o chefe, mano. É outra coisa, né, meu? Nossa. Ó, Léo, passado esse período de descontração, eu diria o seguinte para você. As autoridades, elas não são inquestionáveis, tá? E queria deixar claro também para as pessoas que estão nos acompanhando que eu acredito que, se eu tivesse que me assumir aqui, eu me assumiria como o evangelho de baixo. Então, existe o evangelho de cima e o evangelho de baixo. Eu estou no evangelho de baixo porque é engraçado que existe um mantra, que é Hebreus 13 e 17, Léo. Hebreus 13 e 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos seria útil. Aí eu digo o seguinte, Léo, toda liderança religiosa é muito importante, tá? É muito importante. Eu verifico aí na minha caminhada que quando Deus toma alguém para guiar o povo, para ajudá-lo, para orientá-lo, para ensinar, eu percebo, Léo, que Deus capacita assim de uma forma que às vezes você não sabe de onde a pessoa tira tanta sabedoria para aconselhar alguém, para falar de uma palavra de Deus. Só que, por outro lado, vai surgindo situações onde nós vamos vendo que o líder religioso começa a usar de ferramentas de poder. E aí, o que acontece? Aí, quando ele faz uma coisa que, poxa, não vai de acordo com a escritura, tá errado, é estranha, salta aos olhos, aí, ó, obedecei aos vossos pastores. Não, meu. Pô, eu não vou obedecer você se você tá mandando eu fazer uma coisa que fazer eu pecar, meu. Simples assim. Entendeu? Uma coisa que não está de acordo com as escrituras, uma coisa que não é boa, uma coisa que não é ética, uma coisa que é inaceitável para a sociedade. Então é não. Então, eu diria o seguinte: alguns cristãos acreditam que as autoridades religiosas são inquestionáveis. Eu não acredito. Aí, o que acontece também, Léo, é que cada escrito paulino ele tem um contexto. Tá? Só para que fique aqui a título de exemplo, em Timóteo 5,17, vou abrir aqui rapidamente, em 1 Timóteo 5,17, também vai falar assim, né, que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Eu acredito, Léo, que as pessoas que são generosas, piedosas, bons líderes, eles merecem sim a nossa, como é que eu posso dizer, consideração. A nossa consideração, o nosso respeito, beleza? Só que tem um detalhe. Esses caras que merecem o respeito, se eles não passarem por 2 pontos que eu vou te mostrar agora aqui, já pode cair fora. Fala, sai fora, vaza da área que você não é nada. Você está falando bobagem. O primeiro é o exemplo do próprio Cristo, lá em João 10:10, Léo. Tá? Que eu vou abrir aqui também. Hoje nós estamos num dia, graças a Deus, de leituras, né? De bastante versículos aqui. Então, ó, eu vou ver aqui em João 10:10. Deixa eu só achar aqui. Ó, João 10:11, perdão, 10:11. Diz assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Parece aquele líder, né? Que fez um furdunço aí, e aí vai todo mundo para cadeia, num famoso 8 aí, vai todo mundo para cadeia, e aí o cara some, né? Aí o 13, ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, a primeira coisa, o exemplo sumo de pastor é Cristo. Se esse exemplo aqui não está, já está fora. Está fora já. E o segundo exemplo que eu quero deixar já também para ir concluindo, está lá em Tito 1, do 6 ao 9. Tá? Eu vou abrir aqui em Tito 1, do 6 ao 9. Isso é muito legal, Léo, porque aqui fala as características de um líder de Deus, as características de um líder que se espera que esteja fazendo a vontade de Cristo e o que está no escrito bíblico. Eu não vou entrar em detalhe, cada carta tem um contexto, tem um porquê Paulo está escrevendo, mas ó, diz assim,
Tito 1, do 6 ao 9. Ó. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo ou o presbítero, seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então eu concluo aqui dizendo o seguinte: se as autoridades forem como João 10, tá? Do 11 ao 14 que eu li aqui, e como Tito, do 6 ao 9, nós podemos dar muito crédito, até da honra, Léo. Nós podemos honrar sim a pessoa. Mas se não passar nesse crivo aqui, não, pode questionar. E aí vai questionar não só com isso, mas com todo o aparato bíblico. Tem textos lá em Jeremias, que ele está falando também lá no capítulo 23, sobre o ressurgimento da dinastia davídica, tudo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu queria dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando: abençoe sim os seus líderes, honre-os, ouça. Mas se estiver fora do exemplo de Cristo e do que foi lido aqui em Tito, pode questionar. E questiona com a própria Bíblia. Pode questionar com a própria Bíblia. A própria Bíblia explica o que é certo e o que é errado. Então, eu digo, Léo, para você, não, as autoridades cristãs, religiosas, não são infalíveis, são passíveis, sim, de questionamento, ainda mais se tiver indo de acordo, ou indo contra o que o Evangelho nos ensina e determina. Beleza? E aí, Léo, eu diria o seguinte para você. Eu acho que a gente já conversou. Eu ia fazer uma pergunta para você: como que a gente pode questionar as autoridades do ponto de vista do Alcorão, né? E também vendo a Bíblia. Mas eu acredito que a gente já falou isso aqui, né? Se você quiser tecer algum comentário sobre isso, para mim, fica à vontade. Mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte: como que você viu, assim, do ponto de vista não só muçulmano, mas como cidadão brasileiro, essa questão desse entrelaçamento entre política e religião, principalmente no pleito eleitoral de 2018 e 2022, tá? Se você quiser conversar um pouquinho sobre a questão anterior, fica à vontade, mas se puder, discorra sobre isso, que eu gostaria de ver o que você tem a dizer sobre isso aí. Perfeito. Eu anotei aqui as coisas que eu tenho que falar. Eu vou seguir essa ordem que você falou. Mas primeiro eu gostaria de só mencionar algumas reflexões que sua fala me provocou, né? Por exemplo, muita gente hoje, é muito comum a gente ouvir falar, né? Ungido. Ou até você vê alguns líderes religiosos falando assim: não mexe com o ungido do Senhor. Então você não sabe de onde que eles tiram isso. O cara se autodenomina apóstolo. Bispo, eu não sei se aparece na Bíblia a palavra bispo. Tem bispo e presbítero, tá? Aparece na Bíblia, né? Mas é o mais velho, entendeu? Entendi. Ancião. Mas o cara, por exemplo, falar: eu sou apóstolo, eu sou ungido. Então é uma coisa muito fácil o pessoal falar: eu sou profeta, né? O cara fala: eu sou profeta. Olha a coisa, o que o cara tá falando: eu sou profeta. Nossa. Segundo o Islã, o profeta é aquele cara que recebeu uma escritura de Deus. O Islã, ele diferencia profeta de mensageiro. Mensageiro é uma pessoa que leva a mensagem de Deus. Nem todo mensageiro é um profeta. Mas todo profeta é um mensageiro específico que recebeu uma revelação, uma escritura de Deus. Outra coisa que eu vi também aqui, é uma característica que o Alcorão fala, que é muito comum. O Alcorão fala de vários mensageiros que chegaram para falar advertir seu povo, né? E os caras já vinham com desconfiança, os caras já vinham pedir dinheiro. Só que eles falam assim: não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio impende somente a Deus. Então, essa é uma característica já que eu acho que a maioria das pessoas já deveriam começar a prestar atenção no intuito da pessoa. Porque você vai perceber se a pessoa, o intuito dela é realmente ajudar, né? Se ela está lutando pela causa de Deus ou se ela está lutando quer dizer, se esforçando para ter ascensão social, né?
A outra coisa também que você falou, que me fez lembrar aqui de um detalhe, é a questão do direito genético. A gente vê alguns países, né? Acho que na Jordânia, eles falam assim, nós somos descendentes do profeta. Na Arábia também, né? Mas em nenhum momento o Alcorão fala que os descendentes do profeta deveriam herdar monarquia, nada disso. Então, já tá errado aí, né? Agora, indo para a questão de que forma podemos questionar uma autoridade religiosa segundo o Alcorão, né? Voltando lá para a questão 1, não há autoridade religiosa que o Alcorão institui. Não existe um Papa islâmico, nem intermediários que sejam instituídos pela revelação de Deus. Talvez o máximo que nós possamos dizer é que existam mestres, mas todos podem ser questionados. Só Deus não pode ser questionado. Aí tem um trechinho do Alcorão, vou abrir aqui, que fala assim, não é próprio para um ser humano, a quem Deus concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, depois disso ele dizer para as pessoas, sejam minhas adoradoras em vez de Deus. Ou seja, o cara recebeu ali tudo isso de Deus, né? A sabedoria, a profecia e o livro. Ele não pode falar para as pessoas, ele não pode se colocar como num pedestal. Ele só pode dizer o seguinte, sejam mestres, porque tem ensinado o livro e porque tem estudado. Então, ele tem que ser uma pessoa que fala para essas pessoas, ele é mestre, né? Ele vai chegar e vai incentivar as pessoas, sejam mestres, porque vocês têm ensinado o livro e porque vocês estão estudando. E também não é próprio, né, digo que a vocês tomarem os anjos e os profetas por senhores. Ou seja, aqui, nem os anjos nem os profetas podem ser tomados por senhores de acordo com o Alcorão. Mas cabe salientar que essa palavra senhores, raiz é Rabi, pode ter esse sentido de divindade ou senhor, né, uma autoridade religiosa. Tá? Aí tem um trechinho aqui, que ele se encaixa nessa questão. De que forma eu posso questionar alguém, né? Então, aqui, do Alcorão. Convoque ao caminho de seu Senhor, com a sabedoria e boa recomendação. Então, aqui, quando você for falar com essas pessoas, tem que usar sabedoria e boa recomendação. E discutir com eles da melhor forma. Então, essa é a forma que, se tiver alguém ali no posto de mestre, né? Pode ter sheiks bons, né? De fato, Então, se eu for discutir com ele, eu tenho que discutir da melhor forma, né? Sabedoria e boa recomendação. Essa é a questão 2. Você quer falar alguma coisa? Ô, Léo, primeiro que muito boa essas duas colocações que você fez, tanto no primeiro questionamento quanto no segundo. E esse negócio da idolatria ficou na minha cabeça, cara. Isso daí eu acho que é um fio condutor mesmo sobre o fenômeno, né? Sobre o carisma, que na verdade, se a gente for ver um sociólogo alemão, Max Weber, muito importante aí para a sociologia do final do século XIX, século XX, ele fala sobre o líder carismático, né? De fato, a gente tem esse negócio com liderança. É engraçado que as pessoas... Agora chegou a hora boa, porque as pessoas ficam assim, Léo. Porque você respeita o líder, porque não sei o quê. Meu irmão, no mundo é a mesma coisa. No mundo é a mesma coisa. As pessoas ficam assim com autoridades políticas, ficam assim com um cantor que gosta muito, ficam assim com um filósofo que gosta. Então, assim, é o carisma. Então, o carisma, o ser humano, ele fica hipnotizado com o carisma. É uma hipnose, é uma loucura, é um transe, né? Mas devemos reconhecer o seguinte, tá? Eu gostaria de deixar bem claro que nós já dissemos que é possível questionar as autoridades, como você disse, no Alcorão a autoridade única é Deus, na Bíblia também. A única autoridade é Deus e Jesus Cristo para nós. O resto é resto, certo? Só que tem um ponto muito importante sobre isso. É dizer o seguinte, que não é isso que define um religioso. As pessoas vão saber disso. Essa questão de se apegar a líderes é uma questão humana.
tá? E a história é fato, tem vários fatos aí para dar para isso pra gente. A Bíblia, Léo, ao contrário do Corão, ela mostra várias lideranças importantes ao longo da trajetória do povo de Israel. Várias lideranças. Então é muito comum. Inclusive, eu queria dizer que o ancião, o bispo, são figuras importantes dentro de uma instituição religiosa. Porque a idade avançada não é sinônimo de sabedoria. Mas tem pessoas com a idade avançada que são sábias. Tá? Então eu gostaria de destacar isso. Estão tão sábias, não só pela experiência de vida, mas pelo aprendizado da vida, pelo estudo. Então elas têm alguma coisa a dizer. Eu costumo dizer aqui, uma vez minha mãe veio aqui em casa, há um tempo atrás, e falou, meu filho, para o pão ficar legal para o dia seguinte, você guarda ele em saco plástico. Então tá o saco de papel, põe dentro do saco plástico. Aí depois eu falei, pô, o povo tá molinho, meu. Falei, velho, né, meu? Velho assim, cara. E não, velho. Não pode falar velho agora, mas, é isso. Os idosos, muitos têm algo a dizer. Então, eu diria o seguinte, que nós devemos estar aptos, sim, a questionar as autoridades, principalmente as religiosas, quando elas não estão, aí eu volto ao que disse inicialmente, na questão 1, quando elas não estão fazendo a vontade de Deus, tá? Mas gostaria de dizer que é normal nós gostarmos de um líder, é normal nós amarmos um líder, é perfeitamente normal. Isso é humano, é salutar até. O que é anormal é que o nosso irmão aqui, Leonardo, muçulmano, nos ensinou. Idolatria é pecado. Ponto final. E agora é que tá. Infelizmente, as pessoas escorregam para isso e vão para o pecado. Léo, você tem mais alguma coisa a falar sobre essa questão aí? Senão a gente vai para a próxima. A Sabrina, ela está te questionando aqui, ó. Cleiton, sabemos que em algumas denominações religiosas ainda há separação entre alto clero e baixo clero. Você acredita que o baixo clero se afastou do povo para seguir apenas as orientações dos líderes maiores? Eita lasqueira. Vocês gostam, né? Sabrino, Léo. Vocês gostam dessas perguntinhas, né? Caramba, mano. É o seguinte, Sabrina. Primeiro, muito obrigado aí pela pergunta, pela participação aí na nossa live, pela fidelidade aí. Mas é o seguinte, infelizmente, pessoas do baixo clero, muitas vezes, elas desejam ascender ao alto clero. E para ascender ao alto clero, seja em qualquer denominação religiosa, e o exemplo que a gente tem de alto e baixo clero é a Igreja Católica, se bem que a Igreja Católica tem todo um mecanismo de estudo e de ascensão hierárquica com suas próprias regras. Mas eu diria o seguinte, os do baixo clero, muitas vezes, até me relembro de Paulo Freire, quando ele disse que o oprimido quer ser opressor, né? Então, isso me faz dizer o seguinte para você. A reprodução da vontade de estar no alto é tão grande, que isso tapa os olhos, é como se fossem escamas nos olhos das pessoas, que elas acabam reproduzindo o que o alto determina. É como se fosse aquilo que Marx diz, né? Marx diz que o pensamento econômico, o pensamento da classe econômica, ele é tão forte sobre a sociedade que a elite consegue impor isso sobre as pessoas de tal forma que elas começam a reproduzir o que eles querem, o pensamento que eles querem. Então é mais ou menos isso da instituição religiosa. O alto clero corrompe de tal forma a vontade do baixo de estar no alto que o baixo não consegue ver, desculpa ser repetitivo, mas não consegue enxergar a realidade mais próxima dele. E por isso ela reproduz o que está vindo de cima. Eu acredito que seja isso, Léo. Tá? Se quiser falar algo sobre isso, fica à vontade. Você me falando isso, dessa forma, também me fez pensar na questão da instituição, né? Porque a instituição ela tem hierarquia. E para você ascender na hierarquia, você fazer esse alpinismo, o que a gente mais observa em empresas é assim, né? A pessoa tentar manter contatos, né? Indicações, e por aí vai. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um artigo, Léo. Eu recomendo 2 aí para a galera que está assistindo a gente. Tem um querido que chama Ricardo Gondim, é um pastor da igreja Bethesda. Ele tem 2 textos. Deus me livre de um Brasil evangélico, que é um pouco antigo. É sensacional, desafio todo mundo a ler.
Não é longo, mas também não é pequenininho. E tem um outro que ele fala sobre os semideuses, né? Então, é muito importante nós tentarmos reproduzir hábitos bíblicos. Não acho ruim. Só que qual que é o problema? O cara quer reproduzir demais. Daqui a pouco ele é maior que Deus. Então, ele fala sobre isso. É o apóstolo, é o grão-bispo. Os caras vão inventando. Daqui a pouco eles vão chegar e vão dizer, eu sou semideus. Tem até os caras agora que são doutor em divindade, mano. Vigário, né? Vigário de Cristo. Isso! Aí é isso. Você entendeu? Lembrei de um trecho bíblico, não sei se você lembra de cor, onde ele está, mas ele fala assim, ninguém chameis de pai, né? Na terra. Porque o pai é só um que está no céu. Acho que é isso, está na Bíblia, e pai é padre, né? Então, segundo a Bíblia, a figura do padre deveria pelo menos mudar o nome, né? Porque na própria Bíblia está falando que ninguém pode ser chamado de pai. Né? No sentido que eu acho que ali, no sentido do contexto, é um líder religioso, né? Então, papa e padre, segundo a Bíblia, é inconstitucional, né? Eu gostei de uma coisa que você disse também, que agora que me veio à cabeça. Foi quando você disse que não há intermediários. Na Bíblia é a mesma coisa, Léo. Estamos de acordo. Não tem intermediário. Podemos falar diretamente com Deus. Porém, Deus usa os seus para que também abençoe as pessoas para que estejam próximas de Deus, tá? Mas não temos intermediário. E tomara que eu tenha respondido aí a pergunta da Sabrina, tá bom? Léo, vamos seguir? Só uma coisa que eu acho que vai se encaixar aqui. Fala aí. Eu acho que uma questão aqui que o Wander tinha passado, e a gente deixou passar. Desculpa a redundância. Imagina. Ele falou assim, sobre essa última questão, sobre as autoridades constituídas, eu perguntaria, se toda autoridade é constituída sob a aprovação de Deus, por que grande parte dos evangélicos, sob o comando dos pastores, não aceitam Lula presidente? Eles estão questionando a autoridade de Deus? Essa pergunta foi muito boa. Foi muito boa essa pergunta. Eu diria o seguinte, nós já vimos que Romanos 13, a parte de submeter as autoridades, tem questões de tradução ali. Então, é bem provável que Paulo estava falando organizar, submeter a quem organiza, as regras, as leis, etc. Tá? Outro detalhe também importante é que eu estava dando uma pesquisada e verifiquei também que ali foi um momento favorável para o cristianismo nesse momento ali. Tá? Apesar de Cristo ter sido crucificado, o Império Romano permitia outras práticas religiosas. Então, é muito complicado tentar entender 100% o que Paulo estava falando, tá? Mas eu diria o seguinte, para aqueles que ficam reproduzindo como forma de manter as pessoas no seu lugar, que deve submeter a autoridade, que toda autoridade provém de Deus, eles têm que ficar quieto e começar a orar pelo Lula. Se eles se dizem que esse é o modus operandi deles, eles têm que fazer isso. Só que qual que é o problema? Eles não conseguem fazer isso. Porque é tão ideológico, eles estão tão intoxicados com a ideia de assim, uma moralidade tão tacanha, tão assim pequena, que eles não conseguem se dar conta de que eles estão fazendo tudo o contrário do que eles sempre pregam e que eles fazem todo dia na igreja. Eles não conseguem. Parece que o nome do Lula é como se fosse uma lepra para eles. Vai dar uma lepra na língua, eles não conseguem nem falar. Não consegue falar por quê? Porque está adoecido. Está adoecido, está com problemas. Precisa desintoxicar-se. E eu convido essas pessoas. Vocês querem se desintoxicar? Leiam a história de Jesus Cristo. Leia a historinha dele, que vocês vão desintoxicar-se rapidinho. Tá? Agora, se vocês quiserem, vocês têm dois caminhos aqui. O primeiro é seguir as palavras de Cristo. O segundo é seguir o caminho dos seus discípulos. Se vocês não conseguem fazer isso, vai fazer outra coisa, vai para outra religião, vai seguir outro caminho, ou funda uma religião nova, uma coisa... porque na verdade é uma coisa nova. É uma coisa meio biruta, assim, é uma coisa meio... Eu tô sendo pesado aqui, com muita dor no coração. Eu tenho dor, Léo, isso dói. Não é fácil falar isso, tá?
Mas é isso, beira é uma coisa que eu estou escrevendo no livro, Léo, que é como se fosse uma patologia, uma esquizofrenia, entendeu? É um mundo paralelo. Bolsonaristão. Isso, Cara, é um mundo paralelo. É um mundo paralelo. o cara vai ser bolsonaristão. Isso. Eu acho que eu respondi, né? Perfeito. Beleza? Aí você Ó, tinha lançado a outra questão, né? eu tinha dito o seguinte. Você acha, Léo, que como que você vê, se você puder assim, ser bem sintético, né? Como que você acredita que essa mistura entre religião e política no pleito eleitoral de 2018 e 2022, como que você vê isso? Como que você pensa isso? De que forma o Islã poderia ajudar as pessoas a sair fora dessa barca furada? Cara, em resumo, eu acredito assim que todo mal que existe, ele provém da idolatria. Então, a cobiça, o acúmulo de riquezas, tudo isso é idolatria. Idolatria à materialidade, aos sentidos, né? Às sensações de prazer. Até o budismo, né? O budismo, ele combate o desejo, né? Assim, desenfreado. Nós temos nossas necessidades, mas você começar a cultuar essas necessidades, cultuar poder, tudo isso, é uma forma de idolatria. Ela não é tão explícita quanto você cultuar igual o primeiro mandamento da Bíblia fala, né? Cultuar uma imagem. Mas é uma idolatria. Então, eu acredito que a pessoa, ela se identifica ali com aquele cara, aquele político, ele pode fazer um papel de um falso profeta. O Bolsonaro, ele fez o papel de falso profeta. Perfeito. Ele começou a misturar, ele mesmo começou a misturar as coisas. Ele falava abertamente, meu nome tem Messias, eu sou cristão, eu sou a favor da família e tal. O cara não sabe porcaria nenhuma da Bíblia. Se perguntar para ele os 10 mandamentos, eu acho que ele vai saber um ou dois, no máximo. Pô, ele só aprendeu, hein? Ele aprendeu João 8,32, que aí conhecereis a verdade nos libertará, mas ensinou o povo de Deus a mentir, cara. É incrível. Perfeito. E quando você pergunta para uma pessoa assim, fala aí quais são os mandamentos, tudo bem que na Bíblia tem vários mandamentos, né? Acho que tem mais de 600 e poucos. O cara vai falar só aqueles lá que mais ele se identifica, né? Não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não matará. Se o cara falar isso é porque provavelmente ele faz essas duas coisas. Porque tá ali, tá fresco, né? Tá fresco. Mas ele é um cara, um verdadeiro analfabeto religioso, né? Você acha que foi danoso, então, essa mistura aí? Foi fruto da idolatria, né? E a idolatria, eu acho que ela surge muito da falta de conhecimento do povo, né? Acerca das escrituras. E só vou ler um trechinho aqui, um versículo do Alcorão, a gente passa a palavra sobre essa questão, inclusive. Ele fala do dia do juízo final, quando líderes e os seus seguidores se apresentarão diante de Deus para serem julgados e castigados, conforme o que fizeram, né? Aí todos apresentar-se-ão a Deus. Então os fracos dirão aos que se engrandeceram. Ou seja, os fracos são aqueles que seguiram esses caras que se ensoberbeceram, né? Que se orgulharam, se engrandeceram. Eles vão falar assim, certamente éramos vossos seguidores. Então, podeis valer-nos contra algo do castigo de Deus? Então, eles vão falar para os líderes, né? Vocês podem nos livrar desse castigo? Aí eles responderão, se Deus nos houvesse guiado, certamente teríamos guiado vocês. Tanto faz a gente se afligir ou não, ou termos paciência. Não existe nenhuma escapatória para nós. Então, aqui, quando eu estou falando que essas pessoas que seguiram esses líderes, elas serão julgadas e condenadas no dia do juízo final, seguindo esses falsos líderes, falsos profetas, etc., né? E eu sei que você é um cara que está pensando bastante nessa questão, inclusive escreveu um artigo a respeito, já
está elaborando, editando um livro, né, sobre o bolsonarismo e o cristianismo aqui no Brasil. Isso. Como que você vê essa questão eleitoral aí de 2018 e 2022? Antes de entrar na pergunta, eu queria dizer às pessoas que muitas vezes nós usamos umas falas aqui, às vezes um pouco mais dura, porque é um recurso retórico também. Nós precisamos que as pessoas sejam chocadas, para que elas entendam que a perversidade e o mal, a mentira, ela não deve estar presente de forma preponderante em nossa vida. Porque tem um detalhe, Léo. A gente é ser humano. A gente mente, pô. A gente é gente. A gente peca. Como eu disse, nós somos maus. Só Deus sabe o que pensamos. Então, eu até peço perdão se fui duro. Mas no fundo, é para que as pessoas recebam um upper do pensamento. Né? Um jabzinho para a pessoa dar aquela acordada, né, meu? Aí é um jabzinho da fé. Então, Deus me perdoe. Aí é o seguinte, eu diria assim, Cruzada de direita. Isso, o cruzadinho, né, meu? De esquerda. O pombo sem asa. Enfim, voltando para o assunto, eu diria o seguinte, Léo. Primeiro que no século XIX, as pessoas achavam que a religião ia acabar, Léo. Elas pensavam com o advento do darwinismo, a linguística, com todas as novas descobertas, com as conquistas humanas, né? Então as pessoas foram pensando que a religião ia acabar. Só que eu vou dar 2 pontos de vista aqui. Ela não acabou por 2 motivos. Primeiro, que o ser humano é um ser religioso. Então não tem como acabar com a religião. Tá? O ser humano, ele tem algo lá dentro assim dele que faz ele buscar algo, ter uma dúvida, um questionamento, uma inquietação. Então não tem como. E o segundo ponto é que perceberam que combater a religião era péssimo para a manipulação das pessoas. Então, o que acontece? A gente vê aqui hoje, em pleno Brasil 2018, 2022, pessoas tendo comportamentos, reproduzindo questões ideológicas de fora do cristianismo dentro da igreja. Então, há várias pesquisas que mostram, por exemplo, que os cristãos brasileiros foram os que mais distribuíram fake news na internet. Os que mais distribuíram fake news. Então, uma das coisas que deve nos marcar é a verdade. Mas eu disse, Léo, às vezes a gente pode mentir, porque nós somos humanos. Pode acontecer. Tá? Mas a verdade deve ser um caminho a ser buscado, a ser defendido. Nós somos, como é que eu posso dizer assim, as pessoas que levam a verdade. Só que tem um detalhe. A vontade demais de ter um Brasil cristão, tá? Eu não estou preocupado que o Brasil seja cristão, Léo, desculpa. Não estou preocupado que o Brasil seja muçulmano, não. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que o Brasil seja uma nação próspera que cuide do seu povo. E que o Estado, principalmente, Léo, cuide para que você possa aqui estar falando sobre o islamismo, eu sobre o cristianismo, a gente está junto, aqui num papo super bacana, certo? Com carinho, respeito um pelo outro, respeito com as pessoas que estão nos assistindo, só que tem um detalhe, cara. Se uma religião prepondera dentro do Estado, o que ela vai fazer? Ela vai perseguir as outras. E não vai permitir que a liberdade religiosa aconteça. Então, é tão estapafúrdio pensar um Brasil teocrático, é tão atrasado isso, é tão para trás, que, sabe, a gente fica assim, pensando, meu Deus, o que vai ser do nosso país? Então, eu diria que foi nefasta essa participação religiosa das igrejas, as principais lideranças, tá? Que iludiram o povo e colocaram dentro da mente das pessoas coisas perversas, a mentira, o ódio, a defesa de armas, coisas assim imperdoáveis para um cristão e eu acredito que para um muçulmano também. Então eu acredito que 2018 nos mostrou o que a igreja não deve fazer, o que os cristãos não devem fazer, aliás, o que nenhum cidadão deve fazer. Porque esses caras, Léo, eu estava me lembrando agora da realidade atual, o meu irmão me mandou um negócio sobre o Pix. Eu falei, cara, isso é fake, meu. Aí eu tive que pesquisar uns vídeos para mandar para ele, não mandei da Globo, porque os caras não acreditam na Globo, né? Aí mandei de outras emissoras e tal. Beleza, aí, ontem ele foi e me mandou um vídeo do Nicolas, um que tá com uma
visualização fake, inclusive. Disseram que a Meta provavelmente está influenciando para impulsionar o vídeo com os algoritmos, né? Porque tá uma queda de braço com o Estado brasileiro. Aí o que aconteceu, Léo? Eu vou concluir já. Isso fez com que o meu irmão me mandou o vídeo e eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu já te falei que isso é fake. Para com isso. Isso significa o quê? É o transe que eu te falei, é a escama. A pessoa não consegue mais ver um palmo diante dos seus olhos. E aí vem aquela palavra de Cristo, que o cara vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está diante dos seus olhos. Então o cara tá com a trave aqui, ó. Tá assim, ó. Mas ele consegue ver o cisco no seu olho. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que leve para bem longe essas ideias estapafúrdias, atrasadas e esquizofrênicas. Desculpa se eu fui duro, desculpa, mas é que tem que ser, tá bom? Eu acho que fico por aqui, Léo. Mas, ô Léo, a questão brasileira traz para a gente os evangélicos. Mas, cara, você se deparou com muçulmanos bolsonaristas nessa sua caminhada aí? Pessoalmente, eu não conheci nenhum, mas eu vi, assim, alguns casos nas redes sociais. Um ou dois, né? A maioria dos cristãos, quer dizer, dos muçulmanos, eles tendem a ser de esquerda, por causa da questão da Palestina, né? Questão dos Estados Unidos, porque normalmente nos Estados Unidos é direita, republicano, e democrata é praticamente direita e direita, né? É direita e extrema direita, basicamente. Há umas ressalvas, mas é isso aí. Então, por causa da questão de Gaza, por causa da questão do preconceito, e também pela direita ser formada basicamente por pessoas que se dizem conservadoras, né, e que enxergam os muçulmanos normalmente com maus olhos, né, com comentários racistas, xenofóbicos, preconceituosos, né, chamando os muçulmanos de terroristas e tal. Normalmente esse discurso é de direita, então a tendência é que os muçulmanos sejam mais de esquerda. Muçulmanos racionais, né? Faz todo sentido, faz todo sentido. Então, assim, eu não vejo esse movimento, assim, para apoiar esses caras aí, igual o Bolsonaro, dentro do Islã, né? Não dá nem dado estatístico, então, você acha, né? Não dá nem dado estatístico, 0,0, uma coisa assim. Poxa, que vergonha! Dentro do Islã, pelo que eu presenciei, assim, tanto nas mesquitas, assim, os que eu conheci pessoalmente, ou também, assim, na internet. Foi raro, acho que 1 ou 2 casos, assim, que eu vi, que depois, sabe aquela pessoa que você vê e de repente some? Cadê aquele perfil, assim? Então, provavelmente era uma pessoa que disse que virou muçulmano e que depois, sei lá, deve estar por aí. Tá perdido. Adorando algum político. Sabe o que foi legal? É que você nem precisa fazer essa pergunta. Essa pergunta aqui, ó. Existem cristãos bolsonaristas? Ei, nem precisa. Preciso, cara. Precisa? Essa é a questão que eu preciso fazer, ó. Fala. Existe cristão que é bolsonarista? Rapaz, as pencas. Mas de monte. Negativo. Ah, é? Zero. Ah, já entendi a pegadinha. Cristão que é cristão não é bolsonarista. Pô, meu irmão, essa foi da hora. Adorei. Dá para fazer até uma camisa assim, ó. Porque o cara... o cristão que é bolsonarista é anticristo. Então, eu diria o seguinte, o muçulmano de respeito e o cristão de respeito, raiz, não seria bolsonarista, né? Não dá para ser, não dá para conciliar duas coisas que são totalmente opostas, né? Não dá para falar nem que é antagônica, é totalmente oposto. Cara, não dá sensacional. Sensacional. Eu adorei isso, porque, de fato, não dá. E, inclusive, Léo, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho problema nenhum com quem é de direita, tá? Eu sento na mesa, eu converso, eu dialogo.
eu escuto. Eu falo aqui com meu filho tem alguns posicionamentos, às vezes a gente conversa, e eu percebo que ele é mais à direita, ele gosta desses negócios de mercado, sabe? Eu percebo. Mas ele nunca é tolhido aqui. Porque ele é livre para ter os seus pensamentos, exercitar suas ideias. Só que tem um detalhe, cara. Como é que eu vou ser contra algo que prejudica pessoas mais pobres, mais carentes, né? Mas a gente respeita, mas nós temos também o direito de dialogar e às vezes ser dissuadido em algo e às vezes dissuadir as pessoas. Então, é importante destacar aqui que o nosso problema principal é a extrema-direita. Ela é um problema para nós e ela deve ser mais do que combatida. Isso aí é quase uma guerra por dia. Não é nem batalha, é guerra, 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 porque esses caras estão instruídos para mentir e prejudicar a sociedade, tá? Ô, Léo, tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não, sobre isso, para mim, acho que já ficou bem claro. Já. Porque assim, rapaz, nosso papo tá rendendo. Eu tô sempre. É engraçado, eu tô sempre empolgadinho aqui. Eu tô sempre empolgadinho. A Sabrina. Fala aí. Muito interessante essa informação sobre a orientação política e ideológica dos muçulmanos. Que orgulho, obrigada por compartilhar conosco, Leonardo. De nada, Sabrina, eu fico feliz aqui. Pô, eu também gostei. Eu gostei. Olha, eu vou ser sério, hein? Eu mergulhei, eu fiquei feliz com esse negócio aí. Pô, os caras, a tendência dos caras ser de esquerda. Aí sim. Por exemplo, eles. E o engraçado de tudo é que eles falam que são conservadores. Aí você fala, pô, você é conservador, né? Beleza. Aí você começa a falar dos mandamentos pro cara. Né? Aí tá lá na Bíblia uma coisa, não faça isso, os caras falam. Tipo, cerveja, álcool, na Bíblia eu acho que é proibido também, né? A bebida lá no Antigo Testamento. Ou tem uma orientação, por exemplo. O Testamento também tem. Acabei de falar para você que um líder irrepreensível não deve ser muito afeito à cachaça. Então, se o cara quer ser um conservador mesmo, ele não vai apostar em bet, não vai ficar ouvindo em lugares assim com uma conduta não é adequada, não é um ambiente adequado. Mas você vê esse pessoal, muitas vezes, indo em festa promíscua, bebendo não é beber socialmente, é enchendo a cara. Propaganda mentira. Fofocando, propagando mentira, sei lá o quê, defendendo a exploração dos pobres, né, por meio de juros. Pelo amor de Deus. Léo, desculpa te interromper. Rapaz, não, vou ter que contar isso aqui. Eu tava na praia. Não, vou ter que contar isso. Aí chegou um menino, falou, tô desesperado, que eu não consegui vender nada. Aí eu dei uma palavra de conforto a ele. Falei, cara, eu sou cristão, sabia? Aí falou, é? Falou, legal. Falei, você sabia que os políticos que mais ferraram com o pobre no Congresso são políticos cristãos, cara? Ele, sério? Falei, sério. Então, Léo, nós estamos entregue, o mundo jaz no maligno mesmo. Os políticos cristãos são os que votam contra os pobres, cara. Então, a questão porque é o que tá aí, né? Que tá rotulado, tá? Mas, meu, é triste, cara, é deprimente. A Sabrina falou aqui, Cleiton, acho que precisamos mudar de religião, risos. Mas isso aqui, observando aqui no Brasil, viu, Sabrina? Claro. Aqui no Brasil, esses muçulmanos que eu conheci, eu acho que por já terem uma família que provavelmente fugiu de condições desfavoráveis, às vezes até sob regimes ditatoriais, nos países muçulmanos também tem aqueles caras lá que andam de barba e túnica, mas são ditadores, são de direita. Na própria Arábia Saudita, aquele cara lá é um ditador, né? É um marionete dos Estados Unidos. E outra coisa, para não ser parcial, né? Para não ser parcial, o caso das joias do Bolsonaro e da Michelle, para evitar... Evita. Nós somos pobres, não temos condição de pagar processo, hein? Essa questão aí é os árabes passando joias aqui para o Bolsonaro.
está sendo investigado, né? E você já não precisa nem falar mais nada, né? Então, alguém lá que se diz muçulmano, vindo aqui, fazendo essa prática com uma pessoa que se diz cristã. Na verdade, são dois grupos que usam a religião como rótulo para enganar as pessoas que são daquela religião. Então, Falso profeta mesmo. falso profeta, é. Então, esse comentário aqui dela, tem que ter essa ressalva, né, que tem que fazer aqui. Nós temos muitos problemas no país muçulmanos também, questão de liderança religiosa, né, falsos líderes, né, hipócritas, né, hipócritas que estão ali só usando a religião, o nome de Deus, porque eu sei que é errado ter ódio, mas eu tenho um ódio desses caras que usam o nome de Deus, cara, pra enganar as pessoas, para ter benefício próprio. Deus vai abrandar o seu coração. Obrigado. Ele vai. Ô, Léo, eu gostaria de dizer o seguinte, podemos avançar um pouquinho? Podemos. Ó, ô, Léo, eu gostaria que a gente está caminhando aqui para o fim, tá? E eu gostaria mesmo que você olhasse aí, bem no centro dessa câmera que está te filmando aí, né? Lembrei agora do Abujan aqui. Ó, caramba, hein? Aí eu gostaria que você desse recomendações às pessoas que fizesse não só elas refletirem, mas talvez a gente diminuir um pouco essa ideia desse apego de que a religião tem que estar ligada com o Estado para impor o que acreditamos, a nossa verdade às pessoas. Então, se você pudesse, nesse último momento final aqui, fazer uma reflexão sua, de coração aberto, coisas que vêm à sua mente, coisas que você já pesquisou, já estudou, você oriente as pessoas aqui. Eu acho que essa é a palavra. Faremos agora uma palavra de orientação. E eu gostaria que você desse essa orientação para o pessoal que nos acompanha. É uma missão, na verdade, né? Esse entrelaçamento entre religião e política, nós vimos que os frutos não costumam ser bons. Eu acredito que até em termos históricos isso é unânime, né? Desde sociedades dali da antiguidade, desde a história da antiguidade, nós vemos que essa união ela acabou ruindo. Então, se nós quisermos edificar algo que não tem o mesmo destino, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Eu acredito que, já que, por exemplo, você falou que nós somos seres religiosos, o ser humano, talvez em seu código, né, no seu código genético, ele tenha necessidade de ritos, né? Mesmo que a pessoa não tenha religião, ela, por exemplo, ela perde um ente querido, ela vai ter um rito ali, né? Vai fazer alguma coisa. Os vikings colocavam o pessoal num barco e mandava lá para Valhalla, né? Colocava lá e botavam fogo, né? Os indígenas também. O ser humano, ele tem ritos, né? Meditações e tudo isso. Então, o ser humano, talvez, realmente ele seja... Todos os seres humanos têm um lado espiritual. Né? Agora, como a maioria da população brasileira, ela se identifica com o cristianismo, tem uma pequena parcela muçulmana, do afro, né, religiões afro, e por aí vai. Essas pessoas, elas têm que começar a estudar os mandamentos das suas religiões e ver se aquilo realmente faz sentido. Tá? Então, eu sou a favor de haver uma educação religiosa laica, neutra, que realmente ensine os principais fundamentos da religião. E para as pessoas não ficarem caindo em discursos de qualquer um que coloca a escritura debaixo do braço. Ó, tem uma Bíblia aqui. Ó. Aê! Eu sou muçulmano. Eu já li 2 vezes. Tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, debaixo do braço, tô com uma roupinha bonita. Aí a pessoa vai se identificar, ó, né? Mas eu poderia nem ter lido. A pessoa vai acreditar em mim. Então, quem vai fazer isso normalmente? Pessoas que, infelizmente, não tiveram uma orientação.
são mais suscetíveis a cair em golpes, porque tem muito golpista, muito, muito, muito. Isso aí não é, igual você falou, não é só na religião, é qualquer área. Qualquer área nós vemos as pessoas tentando, ainda mais no sistema capitalista, né? Que os fins justificam os meios. Então, se você ascender, essa é a meta. Então, eu sou favorável a que haja realmente na educação pública uma orientação religiosa para as pessoas, ensinando, por exemplo, vamos ver quais são os mandamentos da religião, educando as pessoas para que elas não caiam em golpes, não doem o seu doado dinheiro, né? Muitas vezes salário mínimo aí para pessoas que só querem tirar proveito, né? Questão das falsas lideranças, ensinar algumas lições ali das escrituras, não só do cristianismo, do Islã, mas pegar aquilo de bom que coaduna, né, que converge com os currículos, com a filosofia, e ensinar isso para as pessoas. Vamos falar, vamos ver o budismo. O que o budismo fala aqui? O budismo fala para a gente combater a cobiça, a ambição, né? Aí, pessoal, o cristianismo, tomar cuidado com os falsos profetas. O que é um falso profeta? Né? O Islã, mesma coisa. Ver assim, de forma imparcial para orientar as pessoas. Porque não adianta você não tratar isso na escola, porque é algo que está no nosso cotidiano. A escola não pode se ausentar de algo que está tão presente na vida das pessoas. Porque tem gente que é radical, né? Tem gente que vem com um discursinho aí, pedagogia excluente. Religião na escola, não. Não, a pessoa não sabe nada de teologia, nunca leu as escrituras, não sabe que a sociologia aí do Brasil, inclusive, ela está totalmente atrelada com a questão religiosa. Então, eu acho que esse discursinho, ele tem que ser superado e tem que ter essa orientação nas escolas. Acho que esse é um passo fundamental, cara. Porque a maioria das pessoas que estão sendo enganadas é por falta de instrução. Esse é o meu recado. E o seu? Ô, Léo, perfeito. Gostei muito das coisas que você abordou. Acho que eu caminho junto com você quando eu digo que eu também acredito que as pessoas devam ter uma preparação religiosa, um ensino religioso. Mas o ensino religioso é para ver as éticas das religiões, as suas histórias, os seus ensinamentos, né? Ensinar as pessoas a não serem etnocêntricas, né? A não achar que a sua religião, a sua cultura é o que determina o que as outras devem seguir, que você é superior porque tem religião tal e o outro não, ou porque não tem religião, né? Então eu acredito que isso tudo que você nos disse até aqui é muito importante, né? E eu ressaltei esse último ponto da sua fala da questão do ensino, mas gostaria também de dizer que não é bom que a política se relacione com a religião, nem a religião com a política. A religião tem que ficar no seu lugar, a política no seu lugar. A política foi feita para resolver problemas da coletividade, tá? Ela que resolve problemas. E a religião resolve questões interiores das pessoas, que pode vir para o exterior quando a gente diz que é para amar o próximo, que é para ser bom, que é para ser justo, cuidar do outro como irmão, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, exerça a sua cidadania, tenha, sim, suas convicções políticas, defenda as suas convicções religiosas que sejam aceitáveis, boas, justas e honestas, mas não faça do Estado, do governo, uma base para que você surfe ou suba mais alto e queira estar planando sobre todos como se você fosse o detentor do que é melhor para todo mundo, de que aquilo é que deve ser feito. Quando, na verdade, isso não é papel do governo. O papel do governo é nos proteger, Léo, para que nossas crenças e das outras pessoas que tenham as suas crenças ou que não tenham, sejam também protegidas. E a gente pode, com certeza, voltar num outro momento para discutir essa questão da educação religiosa, tá? Se você quiser também, Léo, discutir algum dos seus livros aqui, tá?
A gente pode também, fique à vontade. Eu estou caminhando aqui para o encerramento. Você pode trazer um dos seus livros, né? Poxa, aqui é seu livro sobre a família, sobre a mulher no Islã. Poxa, tem muitas coisas que a gente pode quebrar vários estereótipos aqui. E eu acredito que traria, seria muito saudável para as pessoas saberem algumas coisas. O livro é extenso, então eu não acho que a gente precisa esmiuçar ele em detalhes. Mas, pô, expressar um pouquinho a visão sobre a mulher, sobre a família, etc., seja muito bom, tá? Quiser mostrar a capa dele aí, a gente pode combinar uma hora. Aí, ó. Eu li todo, hein? Família, Mulher e Amor, um estudo baseado no Corão. Eu li todo, hein? Eu acho que tem muitas contribuições aí, vi muitas coisas importantes. Se uma hora você quiser estiver disponível, a gente pode fazer uma live sobre isso, tá bom? E nesse dia aí eu até deixo o cristianismo de lado um pouquinho para te ouvir falar mais sobre o seu livro, porque eu acho que as pessoas precisam ler esse livro aí, tá bom? Quiser fazer umas considerações finais, fique à vontade, meu irmão. Perfeito. Se inclusive você quiser fazer a próxima live sobre o livro, porque normalmente eu faço isso, né? Eu escrevo, eu venho no YouTube. Legal. E divulgo o livro, só que dessa vez eu deixei o canal estava meio parado, né? Tava as moscas aqui. Aí eu só escrevi, eu falei, não vou fazer não, tô meio cansado, né? Mas aí calhou com a sua sugestão, se você quiser a gente discutir o livro e também falar da perspectiva do cristianismo sobre alguns temas aqui, né? Porque eu dividi ele nessas 3 partes, questão da família no Islã. Certo. Questão da mulher, que fala de hijab, direitos ao trabalho e tudo, né? Claro. E a questão dos relacionamentos amorosos, né? A gente pode fazer sim, cara. Vamos programar para a próxima live, então? Pode ser. Eu sinto que eu vou ficar muito na fogueira desses temas. Eu quis sair fora, mas você não deixa. Não, mas aí a gente pode já usar isso aqui como introdução para uma nova série, né? Porque a gente começou com a questão da economia, aí fomos lá para o poder, a política, né? Isso, autoridade, a gente falou da autoridade seculares e hoje a gente falou da autoridade religiosa. A gente pode entrar nesses temas aí, questão da família. Que tal a gente focar na questão da família? Vamos primeiro dar ênfase no livro. Acredito que a gente não vai esgotar os temas, mas a gente vai fazendo. Qualquer coisa faz parte 1, parte 2, tá bom? Perfeito. Então, vamos nos despedindo aí das pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Agradecer ao professor Leonardo, que gentilmente, mais uma vez, esteve aqui conosco. Cedeu hoje o seu lugar de âncora principal para que eu estivesse aqui mediando esse diálogo. Muito satisfeito, saio mais uma vez contente. E agradecido, Léo, agradecido por essa parceria, agradecido por esse momento, e que as pessoas possam assistir aí. Léo, eu tava meio assim, mas é claro, se puder, toca lá no sininho, né, Léo? Dá um like aí, comenta, compartilha, não custa nada, né? Eu não vou fazer isso muito, não, Léo, vai ser de vez em quando, porque eu tenho vergonha, mas vamos lá. Se você estiver num time, imagina que você está num time lá, que tá o mestre do seu lado, o que é que você vai fazer? O mestre? O mestre. Putz, mano, vou querer ouvir o mestre. Você vai correr atrás da bola e falar, toma aí a bola, né? É lógico. Ô, mestre, por favor. Eu passo na bola para você, meu irmão. Até parece. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Falou, viu? Fica com Deus. A Sabrina mandou um abraço aqui, falou bem do livro. Obrigado, Sabrina, a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Léo, brigadão, viu? Até a próxima, meu irmão. Próximo. Deus te abençoe. Deus abençoe você e sua família. Amém. Tchau. Tchau.